Feliz Natal! Para todos vocês, ok? Para a sua família, da minha família, para a sua. E eu oro em nome de Jesus que quando entrarmos neste novo ano, vai ser um ano novo que vai te marcar para o resto da sua vida. Amém? Com as bênçãos de Deus, com o favor de Deus, com a bondade de Deus. Estou tão feliz porque você veio. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, um bem-vindo abençoado. Você vai ser atingido hoje pelo favor de Deus. Amém? E enquanto a palavra é pregada, enquanto eu falo daquilo que Deus colocou no meu coração, eu creio que as bênçãos de Deus vão te alcançar. E elas vão te alcançar de tal maneira que você nem vai saber como. E de repente você vai dizer, uau, não sei o que aconteceu, mas a dor foi embora. Amém? A depressão que eu estava sentindo por um mês ou mais agora foi embora. Eu me sinto livre. Eu creio que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E esta liberdade está prestes a chegar a você. Amém? Olha, nós não cremos que Deus é um Deus que olha para o nosso problema só de longe. Sabe, tem uma música que diz assim, bem distante. Sabe, Deus está olhando. Não, o nosso Deus não está distante. A mensagem de Natal é a mensagem que Ele desceu. Amém? Para ficar tão perto de nós. Que o seu nome é chamado, além de Jesus, o seu nome também é Emanuel. Emanuel em hebraico para Deus conosco. Amém? Vamos ler essa passagem das Escrituras. Toda vez que chega o Natal, lemos essa passagem para nos lembrar deste presente maravilhoso que Deus nos deu há 2000 anos atrás. E este presente está aqui entre todos nós hoje, pronto para te ajudar com a sua necessidade. Amém? Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada quer dizer noiva, com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E aqui está falando do nascimento virginal. Amém? E nada do sangue do pai. Hoje a ciência pode provar isso, que o bebê não recebe nada do seu pai. Amém? E nada da mãe também em termos do seu sangue. A placenta traz os nutrientes. Amém? Retira os dejetos do bebê, mas não carrega o sangue dela para o bebê. Amém? Então Jesus não teve nenhum sangue de Maria que tinha pecado. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O nascimento virginal foi para que o Filho de Deus viesse ao mundo em carne humana, mas sem sangue pecaminoso. E por que o sangue é importante? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, isso é tão lindo, ele realmente a amava. Imagina, você está noivo de uma garota e ela diz, eu estou grávida. E ela diz, um anjo me falou que eu serei a mãe do Messias. E ele disse, é certo. Amém? E olha, essa foi a primeira vez que aconteceu, certo? Mas a Bíblia diz que ele não a querendo difamar, e naqueles dias eles iriam apedrejá-la. Intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Eu acho interessante que toda vez que pensamos sobre as coisas de Deus, amém? Deus nos dá a resposta. E por que você veio hoje? Somente para desfrutar o propósito do Natal. Amém? Talvez você esteja aqui porque alguém da família te convidou, um amigo te convidou, mas seja qual for a razão, eu creio que os seus passos foram ordenados pelo Senhor. Deus quis que você estivesse aqui neste momento. Você deve estar aqui para ouvir as palavras, sabe, de grande alegria. O amor de Deus por você. Para que você saiba no seu coração, antes de sair daqui, que você não está sozinho. Você não está sozinho em 2023. Amém? O mesmo Deus que falou com José está falando com você. Seja Deus enviando um anjo para falar com você ou falando com você em sonhos, no seu sono, ou talvez esteja porque você está aqui falando com você durante essa mensagem.
Amém? Você está ouvindo Deus. E quando você ouve Deus, o seu caminho prospera. Amém? Então ele não a queria difamar, mas enquanto ele planejava isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Ele era da linhagem de Davi, o rei. Viu isso? Os dois, Maria e também, José, vieram da linhagem do rei Davi. Aquele Davi que matou Golias, aquele garoto depois se tornou um rei. E dele então veio a linhagem de um filho chamado Salomão, e de Salomão veio José, o marido de Maria, e do outro filho, Natã, veio Maria. Então os dois eram da família real. Amém? E Jesus nasceu assim, por isso quando ele nasceu, a Bíblia diz: onde está? Os sábios perguntaram: onde está aquele que é o rei dos judeus? Olha, a maioria daqueles que nascem na família real nascem como príncipe. Não nascem como rei. Nascem como herdeiro. Como o príncipe Charles, recentemente, se tornou o rei Charles. Ele não nasceu rei Charles, ele nasceu príncipe Charles. Mas somente um nasceu rei. E os sábios perguntaram: onde está aquele nascido rei dos judeus? Amém? Ele não era só herdeiro. Então ele veio, e o anjo disse: José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Diga Jesus. Sabe, este nome Jesus, do hebraico Yeshua, quer dizer, ele salva. Ele te salva dos pecados. O seu maior problema são os pecados. Os meus pecados. Os nossos pecados fizeram a separação entre nós e Deus. Um Deus que quer nos ajudar, um Deus que quer estar nas nossas vidas, invadir a nossa vida com o seu favor, com a sua bondade e a sua misericórdia. Mas ele não pode por causa da barreira do pecado. Amém? Mas ele salvou o seu povo dos seus pecados. Amém? E continua dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, o profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel. Diga Emanuel. Viu? Você já está falando hebraico. Amém? Você está falando hebraico. Quando você fala Emanuel em hebraico, é conosco. El, se o seu nome é Samuel ou Joel, El é o nome de Deus. Elohim, El Shaddai, El é o Todo-Poderoso. Amém? Então, você coloca conosco, Deus, o Todo-Poderoso está conosco. Amém? Que mensagem de esperança. E alguns podem dizer: se Deus está comigo, eu não quero que Ele olhe para os meus pecados e venha me julgar e me punir. E este é o pensamento natural que as pessoas do mundo têm acerca de Deus. Acham que Deus está contra eles, acham que Deus quer puni-los. Não, amigo, Deus é por você. Um outro sentido da palavra Deus conosco é que Ele está conosco no seu favor. Quer dizer que Deus é por nós. Quero ler mais um texto e depois vamos ver o que Deus tem para nós neste tempo especial de Natal. Acho que Deus vai nos preparar, começando hoje, para o ano seguinte. Amém? Aconteça o que acontecer. O que nós vamos falar destas coisas? Nós já sabemos que estamos entrando em tempos mais perigosos. E isto não nos surpreende, porque a Bíblia nos fala no livro de Timóteo que tempos perigosos virão nos últimos dias. Jesus nos falou dizendo que vai ter fome, todo tipo de pestilência, todo tipo de pragas. Amém? Acabamos de sair de uma. E você diz: ah, pastor Prince, isso já aconteceu no passado. Sim, mas numa escala global como este, nunca aconteceu. Nessa escala, onde novas medidas foram tomadas que nunca foram tomadas antes. Amém? Uma nova forma de fazer as coisas. Então, podemos dizer que este é um novo mundo. Você pode falar amém? Jesus falou de pragas, guerras. Literalmente guerras. Nós somos a geração que viu, ou a geração depois daquela. Você sabe que nós somos a geração depois da Primeira Guerra, no começo de 1900, depois a Segunda Guerra, nos anos 40. Nós somos a geração que vive depois disso, e Jesus disse: nações se levantarão contra nações, que são sinais. E não que isso está sendo causado por Deus. Deus não faz nada disso. Deus criou o mundo perfeito, mas o pecado veio. O homem pecou contra Deus e Deus diz: tudo bem, agora
O seu pecado vai trazer tudo isso e Deus não queria. As pessoas dizem, como uma criança, você queimou meu dedo para os pais, você queimou meu dedo. Não, a criança colocou o seu dedo no fogo e o fogo queima. Então você não pode dizer que aquele pai, sabe, queimou o dedo do filho. O pai falou, não toque no fogo. O fogo queima. Você coloca o dedo no fogo e queima. Certo? Deus falou para o homem no dia que pecar, você vai morrer. Morrer por dentro espiritualmente, porque você é um ser espiritual. Todos nós somos espirituais. Amém? Se eu morrer agora e não vai acontecer, tudo bem. Amém? Eu vou sair do meu corpo e você não vai me ver. Amém? Eu vou olhar para o corpo e dizer, uau, que rapaz bonito, aleluia. Nenhum amém, glória a Deus. Eu não te culpo. Amém? E eu não vou poder me comunicar com você porque as minhas cordas vocais vão estar lá no meu corpo, mas eu estarei vivo. Estarei vivo. Amém? Porque o meu verdadeiro ser é a alma, o espírito. Amém? Eu só saí da minha casa. E quando Deus fez o homem como ele. A Bíblia diz na imagem de Deus, Deus fez o homem, ele é espírito. E Deus fez o homem espírito. E um espírito que criou tudo que é material neste universo. Amém? Portanto, aquilo que é físico é temporário. Certo? Esta plataforma que eu estou nela, a cadeira onde você está, tudo é temporário. Se você vê e toca, é temporário. As pessoas do mundo, eu posso ver e tocar, mas são eternas, elas são verdadeiras. Não, nada é mais real do que o Espírito. O Espírito fez existir. Deus, que é Espírito, fez existir o material. Amém? Então tudo começa com o Espírito. Você quer mudar algo no físico? Tem que começar no Espírito. Por isso a oração. Depois vemos a cura. A oração começa no Espírito. Depois vemos a manifestação física daquilo. Amém? Glória a Deus. Vamos alinhar tudo hoje, antes de entrarmos em 2023. Você veio aqui por uma razão. Deus te trouxe aqui. Então Deus está conosco. E Deus é por nós. Nunca essas três palavras tiveram tanto significado. Amém? Deus é por nós. Deus por nós. Diga. Isso, diga Deus por nós. E diga Deus por nós, não contra nós. Ele é por nós. Ele é por você. Ele não está contra você. Ele está do seu lado. Agora diga Deus por nós, por mim. Diga por mim. Ele não está contra você. Ele é por você. Ele é por você. E você diz, Pastor Prince, olha, vamos ler este outro verso, Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas que estão acontecendo? Sabe, a recessão, como nunca antes, é o que os experts estão falando que vai acontecer? Estamos entrando numa recessão? O que diremos, pois, a estas coisas? Meu amigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa palavra quem é do grego tis, que é para o que no Novo Testamento que foi usado 200 vezes. Só algumas poucas vezes como quem. Pode ser quem ou o que, dependendo do contexto. Então você diz, se Deus é por nós, se Deus é por mim, o que será contra mim? Recessão, doença, meu pecado, minha culpa, Satanás. Se Deus é por mim, cobre todas as coisas, tudo que acontece na vida, tudo que é para este tempo e para a eternidade. Se Deus é por mim e não contra mim, posso descansar. Eu sou amado, Ele cuida de mim. Mas, Pastor Prince, eu não tenho certeza absoluta se Deus é por mim. No meio dessa festa, eu vejo vocês celebrando, no meio dessas músicas de Natal e tudo mais, e eu sei que é uma temporada de alegria e paz na terra. Esse tema deste ano é paz perfeita, mas eu não tenho paz perfeita. No meio de tudo, tem um vazio dentro de mim. Eu estou passando por uma depressão, mas sabe, ninguém sabe aquilo que eu estou passando. Nem a minha família sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe os pensamentos que eu tenho. Mas tem um Deus que conhece todos eles. Ele conhece os seus altos e baixos. Ele conhece o seu pensamento. A Bíblia diz que até aquele pensamento mais íntimo que você nem mesmo sabe que tem, e você nem reconhece esse pensamento, Deus conhece.
Deus te ama mais do que você sabe. Mas, pastor Prince, olha, eu não creio que Deus é por mim. Eu não posso receber isso. Porque Deus seria por mim. Ele é pelos cristãos. Ele é por vocês. Mas ele não é por mim. Porque ele seria por mim. Eu me rebelei contra ele, eu nem o reconheço, eu pequei contra ele, já blasfemei do seu nome no passado. Por que Deus seria por mim? Sabe por que ele é por você? Quer que eu te dê uma prova? A prova número 1. A história do Natal. A prova número 1 é o dom do seu filho. Deus é por você, ele não esperou o homem, sabe, se comportar para depois dar o seu filho. Deus deu o seu filho, apesar do fato do homem se rebelar, o homem ia pelo seu próprio caminho, amém? Quebrando todos os seus mandamentos e não, sabe, reconhecendo a sua presença, o honrando, não oravam a ele, até blasfemavam contra ele. Não me importa, amém, sobre Deus e as coisas de Deus, Deus te ama. Em tudo isso, Deus te ama. Amém? O amor de Deus não desliga com o seu pecado. De fato, por causa do seu pecado, Deus enviou o seu filho. A dádiva do seu filho é uma dádiva de amor incondicional e graça. E este é o evangelho da graça, as boas novas da graça. O que é a graça, pastor? A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. Os 10 mandamentos foram dados por Moisés. E um dos mandamentos era: não terás outros deuses além de mim. Não cometerás adultério. Não matarás. E também honra teu pai e tua mãe. Não deve nem cobiçar aquilo que os outros têm. Não cobiçarás a esposa dele, não cobiçarás a casa dele, não cobiçarás as suas riquezas. Mas fazemos isso agora com TikTok. Certo, a mídia social que trouxe o mundo para o seu quarto. Certo, na sua privacidade você admira e cobiça aquilo que os outros têm. Amém, a vida que você deseja. Todos nós quebramos os 10 mandamentos. Se não por ações, por pensamento. Jesus diz que se você odeia alguém, você já cometeu homicídio. E quantos aqui já mentiram? A Bíblia diz: não darás falso testemunho, não mentirás. Levante a mão se nunca mentiu. Acabou de mentir. Amém? Então, todos nós quebramos os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. Mas olha isso, e Moisés viveu antes de Jesus, e ele não era o filho de Deus, ele era um servo de Deus, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho a quem ele ama. Amém? E o Natal é sobre a dádiva do seu Filho. Amém? Ele nos deu o seu Filho. Então, o que veio com Jesus? Graça e verdade, a graça verdadeira. O que é a graça, pastor? A graça é o favor imerecido que vem de Deus. Eu tenho um amigo que agora é um dos líderes principais da minha igreja. E, no passado, ele não frequentava a igreja muito. Ele ficava lá fora com os amigos, lá fora no mundo, e ele tinha o vício do álcool. Ele bebia muito, quase toda noite. Ele me disse que às vezes nem conseguia chegar em casa. E nem sabia como chegou em casa. E um certo dia ele estava jogando a raquete. Ele disse que naquele momento ele se assentou depois de jogar um pouco e sentiu a presença de Deus. A doce presença do Senhor veio sobre ele. E de repente o desejo de tomar bebida alcoólica foi tirado dele. E ele veio para a igreja. Amém? E começou a vir com frequência, glória a Deus. E vir para a igreja não te torna um cristão. Assim como você quando vai ao McDonald's, propaganda grátis, te torna um Big Mac. Ir a uma garagem não te torna um carro. Mas se você é um crente, você crê em Jesus Cristo, você vai para a igreja. Amém? E não somente no Natal, aleluia. Amém? Mas todo domingo, glória a Deus. Então, a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a graça é o favor imerecido da parte de Deus, e meu amigo experimentou. Sabe, aquele favor de Deus que veio sobre ele. Ele não teve que fazer nada, ele não teve que fazer um curso de disciplina, ele não teve que lutar para obedecer a Deus nessa área, mas foi a graça de Deus. E a vida do cristão é a vida de graça. Amém? Bem, Deus ajuda quem se ajuda. Errado.
Isso não está na Bíblia. Isso não está em nenhum livro da Bíblia. Amém? Mas a verdade é que Deus ajuda aqueles que não têm ajuda. O problema é que nós achamos que podemos nos ajudar. Então vamos em volta da montanha cometendo os mesmos erros, batendo contra a mesma parede e nos machucando, e ainda não aprendemos e fazemos tudo de novo. Amém? E fazemos aquilo que não nos satisfaz, e sabemos que não nos satisfaz, mas fazemos tudo de novo. E a alma está faminta, e quanto mais fazemos, mais faminta fica, porque só Jesus pode nos satisfazer. Amém? E se Deus é por nós, o que diremos de todos os problemas que virão neste ano? Não se preocupe, Deus é por você. Se Deus é por nós, o que diz? Se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? A ideia aqui é nenhum pecado, nenhuma culpa, nem Satanás, amém? Ou qualquer problema ou desafios que o ano novo possa trazer, não pode ter nenhum sucesso contra nós. Mas, Pastor Prince, eu não posso falar que eu sou parte do nós? Então Deus não é por mim. Meu amigo, você faz parte do nós porque Deus deu para você o seu filho. E este verso aqui em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Eu amo essa palavra tal. Fala da intensidade do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Um sino não é um sino até soar. Uma canção não é uma canção até você cantar. Amor não é amor até você dá-lo. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Um garoto foi para a escola dominical certa vez e decorou este verso. Este é o verso que é mais decorado. É o verso mais famoso. Amém? Se você não sabia o que é João 3,16, aqui está. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira, e eu creio que Deus fez de tal maneira que o mundo conhece, pelo menos, eles reconhecem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. E aquele garoto disse, depois de ter decorado, a sua mãe perguntou para ele, qual é o verso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho esquecido. De certa forma, quando diz o filho unigênito, de certa forma, lá na cruz ele foi esquecido. E vamos ver por que ele foi esquecido, certo? A dádiva prova que Deus é por você e não contra você. A dádiva do seu filho, Jesus Cristo. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele, você é todo aquele, que nele crê, não pereça no inferno, mas tem a vida eterna. E a sua vida começa agora e vai até a eternidade no céu com Deus. Amém? E tudo que tem que fazer é o quê? Crer. Olha, se você fala que não é parte de nós, Deus é por nós. Ah, Pastor Prince, eu não sou parte de nós, eu não sou como vocês. Então pense nisso. Você faz parte do mundo? Você não faz parte do mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A não ser que você seja uma diferente espécie. Você é de um outro planeta. Você pode falar e provar para mim que você não faz parte do mundo, então você pode dizer que este amor de Deus não é para você. Deus te ama. Você faz parte do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Coloca o seu nome ali. Deus te amou. Deus te ama. Pode falar o que quiser. Deus te ama. Você faz parte do mundo ali, a não ser que prove para mim, porque diz, o amor de Deus não é para mim, porque eu não sou parte do mundo. Olha, Deus amou o mundo. É a prova número 1, que Deus é por você. E por que ele enviou o seu filho? É a prova número 2, a morte do seu filho. E o seu filho morreu sob sua mão, vou te explicar. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. A Bíblia diz isso em Hebreus. E sem derramamento de sangue não há remissão. Viu isso? No princípio, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, certo? Deus foi o primeiro a oferecer um sacrifício pelo pecado, envolvendo um cordeiro. Certo? A Bíblia diz que Deus vestiu Adão e Eva com pele
quer dizer que Deus foi o primeiro a matar um animal. E Deus proveu roupas de peles, porque quando pecaram contra Deus, a primeira coisa que viram foi o seguinte: uau, eu tenho pecado. E perceberam que estavam nus, mas na verdade, quando Deus fez o homem, não estavam nus como você pensa. O homem era coberto com a glória de Deus. Amém? Mas quando o homem pecou, puf, a glória desapareceu. E esta glória de Deus, sabe, irradiava do homem e fazia com que todos os animais obedecessem o homem, até os dinossauros da época e até os mamutes, todos os animais grandes obedeciam Adão e Eva, só pela palavra falada. Porque eles tinham a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando eles pecaram, o homem perdeu a glória de Deus. Aquilo desapareceu, puf, e viram que estavam nus, vulneráveis. E às vezes nos sentimos assim, até hoje. Sabe, nos sentimos nus, nos sentimos vulneráveis, nos sentimos que estamos diante deste novo ano com um espírito vulnerável. Nos sentimos desprotegidos, inseguros. Nos sentimos incertos. Mas Deus fez algo pelo homem. Sabe o que o homem fez? Ele se vestiu com folhas de salada. A Bíblia diz que eles se cobriram com algumas folhas de figueira, de uma figueira da época. Eles se cobriram, e se você já foi a Israel, você sabe que as folhas delas são grandes. Podem cobrir. Fizeram roupas daquelas folhas e se cobriram, mas foi sem sangue, sem sacrifício. Não derramou sangue, com folhas. Isso não basta para cobrir o pecado. Deus queria mostrar que o pecado era drástico. Com o pecado vem a morte. E Deus matou. Ele foi o primeiro a matar um animal. Amém? Como substituto para o pecado do homem. O inocente morrendo pelo culpado. O justo pelo injusto. Aquele que não tinha pecado, carregando o pecado do culpado. Deus foi o primeiro a demonstrar isso. Amém? E Deus matou o animal e tinha sangue. Quando Deus cobriu Adão e Eva, Deus os cobriu com sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Amém? E agora, a provisão, a vestimenta está segura, certa e eterna. Por quê? Porque foi das mãos do próprio Deus. Se Deus provê, é certa. Se Deus provê a cobertura, é eterna. Porque Deus é eterno. Se Deus provê a cobertura, é completa. Não pode ser mais completa do que Deus provê. Se o homem provê, não é completo. Mas se Deus provê, é perfeito. Então agora estavam bem diante de Deus e tudo pela graça. O homem não conquistou isso. Deus deu para o homem. Mas tudo isso é uma figura de seu filho que seria enviado para morrer na cruz. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso, quando ele apareceu publicamente, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E Jesus veio até nós. É a história do Natal. Primeiramente, sabemos que Deus é por nós porque nos deu o seu Filho. E sabemos que Deus é por nós porque o seu Filho veio para o único propósito de morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Lembra que nós somos culpados e tentamos cobrir os nossos pecados com as nossas boas obras. Amém? E fazemos quantas boas obras pudermos, mas a Bíblia diz que é pela graça. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é o dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se é pela sua própria moral, pelas suas obras, pelos seus esforços, você pode se gloriar, certo? Mas nenhuma performance nossa, nenhuma boa obra, nenhuma moral nossa pode chegar ao padrão de Deus. Então, se não chegamos a Deus, Deus veio a nós. Por isso a lei foi dada por Moisés, pode se dar à distância. Você pode enviar dinheiro à distância, pode dar à distância. Mas quando você vem, é pessoal. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, pela lei, nenhum de nós é justificado. Por boas obras, ninguém fica bem. Nenhum de nós pode ter paz, nenhum de nós pode ser pleno, nenhum de nós pode, ficar livre da depressão e ter a paz que excede todo o entendimento e a alegria inexplicável que só Deus dá. Ninguém pode ter tudo isso pelos esforços, pela moralidade. Então nós pegamos o máximo de brinquedo possível, certo? Quem morre com mais brinquedos ganha.
E vemos que ter esses brinquedos, estou falando de adultos, não satisfaz realmente. Tem muitas pessoas ricas no mundo, sabe que gasta toda a saúde no início da sua vida para adquirir riqueza, certo? No meio da vida, em algum ponto. Mais tarde, quando tem toda a riqueza, usam esta riqueza para recuperar a saúde que perderam. Eu não quero esse tipo de vida. Quer dizer que Deus não se importa com a nossa provisão? Não, meu amigo. Escute, o Senhor é o meu pastor. O mais famoso salmo é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o seu pastor, nada te faltará. Uma das coisas lindas sobre Jesus é que Ele nunca fez ninguém ficar pobre. Ele sempre enriquecia alguém. Sabe, um garoto deu para ele 5 pães e 2 peixes e tinha uma necessidade física. Ali tinha 5.000 pessoas, 5.000 homens, contando mulheres e crianças, talvez 10, 15 mil. E a Bíblia diz que tinha só 5 pães e 2 peixes. E ele agradeceu a Deus. E ele multiplicou. E alimentou todos eles, até ficarem cheios. Amém? Eles pararam a provisão. Quando ficaram cheios, isso parou. E mesmo depois disso, sobraram 12 cestos cheios. O seu Deus, o Deus que é por você, o Deus que deu o seu filho, o Deus que, na verdade, até sacrificou o seu filho ali na cruz pelos nossos pecados. Mas olha, ele morreu sob a mão de Deus, porque ele se tornou o nosso substituto. Este mesmo Deus proveu para todas as necessidades. E foi assim que Deus mostrou esse Deus. Deus disse: quem me vê, vê também o Pai. E o que ele fazia? Ele fazia as pessoas ficarem pobres? Não, as enriquecia. Amém? Ele veio abrindo os olhos dos cegos, abrindo os ouvidos dos surdos. Em nenhuma vez, Jesus olhou para o leproso e disse o seguinte: é a vontade de Deus para você. Permaneça assim. Nenhuma vez ele olhou para alguém com saúde e disse: você tem muita saúde, vou te dar uma lição, receba a lepra. Isso não aconteceu. E esses são ensinamentos que são religiosos, e o cristianismo se tornou algo muito religioso durante muitos anos, com o ensinamento do homem e não a Bíblia. Leia a Bíblia você mesmo. Jesus disse: quem me viu tem visto o Pai. Ele sempre curava. Ele veio fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Olha, ele não curou a todos em Israel, mas curou a todos que foram a ele. É diferente. Deus é por você? Sim, Ele é por você. Porque na cruz a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, o único homem perfeito que já viveu, foi para a cruz. E naquela cruz, a Bíblia diz que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Lá na cruz Ele se tornou responsável por todos os nossos pecados, por toda a nossa rebeldia, por toda a nossa culpa. Porque Ele tomou o seu lugar. Lembra do cordeiro que foi morto? Naquele dia, quando Deus foi o primeiro a sacrificar um cordeiro, Deus instituiu ali algo que Israel fazia sempre, a sua nação, e toda vez que iam para ele, tinham que levar um cordeiro, uma figura de Jesus Cristo, seu filho, que viria. Então aquele que era culpado, olha isso, imporia as mãos sobre o cordeiro inocente. Eu sou o culpado, certo? Então coloco as mãos sobre o cordeiro. É uma figura de transferência de pecados. Eu transfiro os meus pecados para o cordeiro inocente. O cordeiro inocente não fez nada errado, certo? Mas recebe a minha culpa, recebe os meus pecados e todo o julgamento. Olha, o sacerdote matava o cordeiro e o colocava no altar. Amém? E porque o justo morreu pelo injusto, o inocente morreu pelo culpado. Amém? Porque ele tomou o meu lugar. Quando eu pus as minhas mãos sobre o cordeiro, de certa forma, algo chamado de identificação aconteceu. Ou seja, o cordeiro se identificou com os meus pecados. O cordeiro se torna responsável e condenado pelos meus pecados. Você entendeu isso? Amém? E toda inocência, e isso acontece também durante aquele processo, toda a inocência do cordeiro e a justiça, sabe, do cordeiro ali, santidade, são transferidos para o pecador. Para o pecador. O pecado dele vai para o cordeiro, a justiça do cordeiro vai para o pecador. O cordeiro não merece o julgamento, o pecador não merece a justiça.
O cordeiro não merece ser morto, o pecador não merece ficar livre. Mas quando o cordeiro é colocado sobre o altar e o julgamento cai sobre o cordeiro, o fogo sobe, a Bíblia diz que Deus aceita o pecador. Porque ele foi aceito. Sabe a palavra em vez? No português, em vez, é a palavra em vez de, ou no lugar de. Amém? No lugar do cordeiro. Então, tudo o que o cordeiro merece, olha isso. Tudo o que eu mereço, pelos meus pecados, mereço o quê? A ira. Uma ira justa e punição de Deus. Eu mereço. Amém? Aquilo cai. Devia cair sobre mim, mas porque eu coloquei as mãos sobre o cordeiro, cai sobre ele. E tudo que o cordeiro merece, todo favor, toda bondade, toda bênção. Amém? Aquela vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Sabe, essa vida vem sobre mim, porque eu recebi a justiça do cordeiro. Você diz, pastor, você não merece. Está certo? O cordeiro não merece morrer, eu não mereço ter essa vida. Isso é a graça, favor imerecido de Deus. Diga graça. Tem alguma graça aqui? Bem na minha frente aqui. Amém? Você é maravilhosa. E isso é o que é maravilhoso sobre a graça. Você entendeu isso? Então, na cruz, Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, se tornou o culpado responsável pelos nossos pecados. E olha ali na cruz, se você crê em Cristo, você põe as suas mãos no verdadeiro Cordeiro de Deus, e os seus pecados foram transferidos ao Cordeiro de Deus, e a sua culpa foi transferida ao Cordeiro de Deus. Ele se tornou como se fosse você lá na cruz. Literalmente, Deus o viu assim. Ele se tornou, como inocente, se tornou culpado, e a Bíblia diz que Deus o tornou, que não conheceu o pecado, o tornou pecado por nós na cruz, para que nós, que não conhecemos a justiça, não estamos bem com Deus, nos tornássemos a justiça de Deus nele. Aleluia! Aleluia é glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus é por você. Deus é por você. Olha, Deus foi aquele que iniciou a solução, não o homem. E essa solução veio no Natal. Amém? Então, primeiramente, Deus é por você porque você faz parte do mundo que Deus ama. Amém? Deus te ama tanto que deu seu Filho unigênito. A primeira prova foi a dádiva do seu Filho. Por isso celebramos o Natal. O único homem perfeito que viveu. Eu não posso morrer por você, você não pode morrer por mim, porque temos pecado no sangue. Mas ele não. Amém? A prova número 2. A segunda prova é que ele morreu por nós. Seu Filho morreu por nós. Amém? E morreu sob a mão de Deus. Tudo isso não foi alguma coisa do tipo, sabe, o pegaram e depois o prenderam e o colocaram na cruz, sabe, e o mataram. Não é nada disso. De fato, quando foram prendê-lo no jardim, a Bíblia diz que ele deu um passo, não se escondeu. No jardim do Getsêmani, quando foram prendê-lo, ele deu um passo para os encontrar. Amo isso. Amém? E sabe o que ele disse? A quem buscais? Eles falaram Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou. Quando ele falou isso, todos caíram. Os captadores se tornaram capturados. Se tornaram capturados, todos eles no chão, presos pelo poder de Deus. E ele os esperou levantar para prendê-lo. E ele disse, me encontraram? Deixe os meus discípulos irem. Ninguém podia tirar a sua vida. Ele mesmo disse, ninguém pode tirar a minha vida. Eu a entrego e tornarei a tomá-la. E ele fez isso na ressurreição. E muito em breve nós também. Amém? Então, amigo, nós temos a dádiva do seu Filho, a morte do seu Filho e agora a terceira prova. A ressurreição do seu Filho. Aleluia! Que coisa linda e maravilhosa! Porque nunca antes, na história, Jesus, Deus tinha ressuscitado pessoas, mas eles tinham que morrer de novo no Antigo Testamento. Amém? Tem alguns relatos disso. Mas ele foi o primeiro a ressuscitar no corpo novo para não morrer de novo. Amém? Em Israel hoje, se você fizer uma viagem para Israel, vai no sepulcro vazio e ainda está vazio. Eu conheci um garoto que viajou para Israel, ele fez parte de um grupo que foi para lá, e eu perguntei para ele, você foi ao sepulcro? Ele olhou para mim e disse, ainda está vazio. Amém?
Então, a prova número 3, que Deus é por você, é que ele ressuscitou o seu filho dos mortos. O que isso tem a ver comigo, pastor Prince? Ele era o filho de Deus. Deus tinha que ressuscitá-lo dos mortos. Olha, a Bíblia diz que não foi porque ele era filho que Deus o ressuscitou. Ele sempre foi isso. Sempre foi filho de Deus. Amém? A Deus o ressuscitou porque a sua vida foi perfeita. Não, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Escute, amigo, se Jesus viveu na terra em Israel e cresceu, certo? Veio, na história de Natal nós vemos isso. Ele nasceu e cresceu, e sabemos que viveu uma vida perfeita. A sua oração, tudo que ele fez e tudo que realizou, todos os milagres, e vivesse assim uma vida perfeita e falasse, agora eu vou embora. Ele podia subir sem passar pela cruz. Mas seríamos salvos? Não. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Viu? Isso nos fala que se você pode ser salvo pelos esforços, se pode ser salvo pelas boas obras, então a morte de Jesus foi a coisa mais tola que já aconteceu. Não, amigo, não há outro caminho. Por isso Jesus falou, você sabe o que o é? Um artigo definido, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele passou pela cruz porque ele nos ama, e Deus nos ama. Ele veio morrer, olha, a razão por quê, sabe? Ele foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, uma manjedoura de pedra e não de madeira, sabia? Era de pedra e não de madeira. Se você for a Israel hoje, sabe, o sepulcro é uma rocha, aquela sepultura foi feita numa rocha. Exatamente como o bebê estava quando Maria o colocou ali. Ele nasceu para morrer. Foi o único bebê que nasceu para morrer, que foi o presente de Deus para a humanidade decaída, para um povo rebelde. Amém? Para quem não queria nada com ele, ele enviou o seu filho para morrer pelos pecados. Então temos a prova número 1, a vinda do filho, e a número 2, amém, a morte do seu filho. Agora temos a terceira, a ressurreição do seu filho. Como eu disse, Deus não ressuscitou porque, sabe, como alguns pensam, ele é o filho de Deus. Até cristãos pensam que ele viveu uma vida perfeita. Deus foi obrigado a ressuscitá-lo. Não, amigo. Isso ele fez. Ele viveu uma vida perfeita. Sim, amém. Ninguém viveu como ele viveu. Amém. E ele é filho de Deus. Bendita é essa verdade para todo sempre. Amém. Mas não foi por isso que Deus o ressuscitou. A Bíblia diz que esta é a razão. Em Romanos 4, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta. Diga justiça. A justiça de Abraão que foi tomada em conta. E por isso você tem a bênção do justo. Se Deus te vê como homem justo, uma mulher justa, se prepare para ser realmente abençoado. Amém? Cheio do favor de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, a justiça foi tomada em conta não só para Abraão, mas também para nós. Aqui diz, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele, que o que deu o seu filho? Não aqui, não diz isso. Cremos nele, que feriu o seu filho? Não. Que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Por que será que quando cremos que Deus ressuscitou Jesus da morte, isso vai imputar justiça a nós? Viu isso? Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu na cruz por causa das nossas ofensas e ressuscitou por causa da nossa justificação. Escute isso. Eu gosto da tradução de Young porque ele fala do grego. Olha a última parte. Jesus ressuscitou porque nós fomos declarados justos por Deus. Deus nos declarou justos. Para Deus declarar que você é justo, ele ressuscitou seu filho dos mortos. Como um testemunho, Deus não ressuscitou seu filho porque ele era filho. Deus não ressuscitou porque ele viveu uma vida perfeita. Deus ressuscitou seu filho porque você foi declarado justo. Agora pense um pouco. Só alguns dias antes, naquela cruz, ele se tornou culpado. Aquele mesmo que estava ali se tornou culpado com os nossos pecados, com a nossa culpa. Certo? Agora, ele é ressuscitado dos mortos por Deus, porque fomos declarados justos. Mas, de quem eram aqueles pecados na cruz? Nosso! E olha isso, se ele se tornou responsável, se tornou, sabe, o nosso substituto,
Amém? E Deus o tratou como se ele fosse nós pecando. Certo? Então, como no terceiro dia Deus pôde ressuscitá-lo dos mortos? Só pode ser, escute muito bem. Isso é tão maravilhoso, isso traz paz para o coração. Escute muito bem. Isso acalma o coração. Isso quer dizer que os seus pecados, ele tão completamente e tão perfeitamente os removeu juntamente com a sua culpa e o seu julgamento, que Deus pôde ressuscitá-lo dos mortos porque te declarou justo. Não se esqueça, ele foi para a cruz pelos nossos pecados. E agora ressuscitou porque fomos declarados justos. E onde ele está agora? Fisicamente, onde ele está? Lá à destra de Deus Pai. A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele está agora ao lado do Pai, à destra de Deus Pai, no centro do universo. Amém? Glória a Deus, e um dia ele vai voltar para nós, fisicamente. Amém? Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode ser no final dessa mensagem. Não sabemos quando. A Bíblia chama este evento de harpazo, o arrebatamento. Amém? Ele vai nos levar. E a última parte da promessa vai se cumprir. A promessa que diz que o último inimigo vai ser posto debaixo dos seus pés, que é a morte física. Então ninguém mais vai envelhecer, não vai ficar mais doente, não vai sentir nenhuma dor e todo tipo de mal. Nada disso. Você vai ter um corpo como o corpo de Jesus, que nunca mais envelhece, nunca adoece, nunca morre. Amém! Não vamos flutuar no céu. Você não vai para a minha mansão e ficar flutuando e dizer: oi, pastor Prince. Você viu os anjos hoje? Uau! Sabe? E uma outra pessoa vem flutuando na minha casa, sabe? Sabe, como fantasma flutuando e cantando Feliz Natal para todos. Ou qualquer outra música de Natal assim, sabe? Não vai ser assim. Vamos ter um corpo no céu. Vamos poder nos cumprimentar. A única coisa é que neste corpo não vamos ter mais tédio. Não vamos sentir nenhuma depressão. Não vamos envelhecer e nunca morrer. E é por isso que a Bíblia diz que o último inimigo a ser posto sob seus pés é a morte. E é por isso que também Deus o ressuscitou dos mortos, porque Deus considera a morte como inimigo. E quando a morte veio? Quando é que veio qualquer tipo de dor? Por que isso? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você está entendendo isso? E pense nisso, porque ele está lá. Porque Deus o ressuscitou. Quer dizer que os meus pecados, que alguns dias atrás, lá na cruz, ele foi culpado por eles. Ele estava no meu lugar. Agora, eu o vejo no meu lugar ressuscitar. É como se Deus me ressuscitasse. E essa é a verdade. Espiritualmente, Deus nos ressuscitou dos mortos. Isso é nascer de novo. Você está entendendo? Ok? Mais uma verdade. E vamos terminar. Amém? Vire para alguém e diga: glória a Deus, está terminando. E para aqueles que são da nossa igreja sabem que isto é um milagre. Mas tem aqueles que vão dizer: é a primeira vez que ele fala, não, eu vou fazer de tudo para terminar agora. Vocês são malvados. Ok. A última prova. Temos prova número 1, a dádiva do seu filho. Prova número 2, a morte do seu filho. Prova número 3, a ressurreição do seu filho. Prova número 4, a vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Isso foi logo depois da ressurreição de Jesus, e ele foi se assentar à direita de Deus. Porque para onde foi aquele que carregou os nossos pecados, que foi amaldiçoado na cruz, que foi condenado na cruz, lá ele está à direita de Deus Pai, coroado de glória e honra sobre a sua cabeça santa. Aleluia! Amém! E nunca mais vai sofrer, nunca mais vai sofrer julgamento. E como ele é, você também é, a Bíblia diz. Ele está lá como você. Se você entender isso, vai ser tremendo. Ele não está lá como Jesus, o Filho de Deus. Ele está lá como você. Assim como ele estava na cruz como você, pagando seus pecados, ele está agora te representando à direita de Deus Pai. De uma maneira bem menor, de uma maneira, sabe, bem pequena. A ilustração não é boa, mas ajuda a entender. O seu representante, sabe, no seu governo, sabe, no Congresso te representa. Ele não está ali para ele mesmo. Ele está lá por você. Se ele falhar, você falha. Se ele tiver sucesso, você também.
Você entendeu isso? Então Jesus está lá, à destra de Deus Pai, por você. E sabe de uma coisa? Ele é por você. Deus é por você. Amém? Porque Ele não nos deixou perecer na nossa culpa. Porque Deus fez isso? Porque Ele não nos deixou perecer no pecado? Por que enviar seu Filho? Por que não nos deixar descer para a eterna perdição porque nós merecemos por causa dos nossos pecados? Por que enviar seu Filho? Por que ferir o seu Filho na cruz pelos nossos pecados? Por que o ressuscitou? Porque Deus te ama. Deus te ama, meu amigo. Não se esqueça disso. Nunca diga ninguém me ama. Deus te ama. Amém? Então, no dia de Pentecostes, a última prova que eu te falei. A prova número 4. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Essa palavra língua é muito preciosa no grego, é dialectos, de onde tiramos a nossa palavra dialeto. Dialeto, no seu próprio dialeto. E ali estavam pessoas de todas as nações em, Jerusalém naquela época. De todas as nações. Estavam lá. Amém? E eles, então, os ouviram falar. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, os discípulos de Jesus, eles ouviram os discípulos. Isso, eles ouviram os discípulos falarem na sua própria língua. Sabe o que é isso? Dialeto, seu próprio dialeto, é a primeira língua que você ouve no seu ouvido de bebê, quando a sua mãe te fala palavras de amor. O Espírito Santo não veio para se confinar a um idioma. Quando ele veio falando em diferentes línguas. Cada um no seu próprio dialeto. Olha, a lei, quando a lei foi dada, os 10 mandamentos, foi dada no Monte Sinai. E ali, Deus se confinou em uma só língua, no hebraico. Os 10 mandamentos foram escritos em hebraico, para a nação de Israel. Amém? E ali fala o quê? Não deverás, não farás, senão vai morrer. Não faça isso, senão será punido. Não farás, não farás, não farás. E o pecador diz, eu não consigo, mas não consigo fazer o não. Nem nos pensamentos. E Deus sabia disso. Deus sabia que ninguém consegue atingir este nível. Amém? Então Deus enviou o seu Filho. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Está me ouvindo? Mas quando a graça e a verdade vieram, amém? Vieram não confinadas em uma só língua, mas sim em diferentes línguas, algo pessoal no seu próprio dialeto, para que todos pudessem ouvir as boas novas de paz e conquistar a redenção na sua própria língua mãe. De diferentes nações, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Viu isso? Não só na nossa própria língua, mas em que somos nascidos. É uma língua muito íntima. Então, quando Deus quis trazer a mensagem da vinda do seu filho, da morte do seu filho e o que ela conquistou, da ressurreição do seu filho, o Espírito Santo escolheu línguas que eram as mais íntimas para o homem. E por quê? Por quê? Por que tudo isso? Para que você não perca o seu amor. Para você entender. E o diabo faz isso. Sabe, a Bíblia é muito complicada. A Bíblia é para as pessoas que estudam, para todos estes, pastores e... Não.
A verdade é que muitos pastores, pelo menos eu, não são inteligentes. Mas uma coisa que eu sei é a quem seguir com a sua sabedoria. Então eu o sigo. Amém? E quando eu o sigo, ele sempre me leva a pastos verdejantes, com águas tranquilas e me faz prosperar. Eu só não prospero quando não escuto a ele e não o sigo. E não é inteligente quando faço isso. Sou inteligente quando eu sigo. Então, as melhores coisas da vida não acontecem aos inteligentes. Mas quando estão no lugar certo na hora certa, ninguém consegue colocar alguém no lugar certo na hora certa para evitar tragédia. Não importa ser inteligente. Só Deus te põe no lugar certo na hora certa. Amém? Então, a vinda do Espírito Santo é um sinal que Deus quis proclamar, pelo poder do Espírito Santo, as boas novas que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Boas novas? Muito boas novas. Amém? E a Bíblia fala de pessoas de várias nações. Olha as nações representadas, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e também, olha isso, no verso 11, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Falar das grandezas de Deus. Quando Deus deu a lei, não matarás, não mentirás, não cometerás adultério, honra teu pai e a tua mãe. E, quando Deus falou isso, escute, eram obras do homem. Pequenas obras humanas, que o homem nem consegue fazer. Quando Deus veio proclamando a graça, eles falavam das grandezas de Deus, nas quais temos que crer. Amém. Então Deus, o Espírito Santo, não falou para os judeus em grego. Ele não falou para os gregos em latim. Ele não falou para os árabes no mandarim. Amém? Não olhe que lói. Eu falei direito, o sotaque é importante. Olha, sua língua mãe. A minha esposa é chinesa e olha, quando eu fui pedir a sua mão em casamento, certo? Eu fui diante do seu pai, diante de toda a sua família, eu disse, olhe que lói. Então, a pronúncia é tão importante, você fala errado, eu amo a sua filha, certo? Pode ser, eu amo o seu dinheiro. Não olhe que lóia. Ouviram as boas novas em sua própria língua. Por que tudo isso? Porque Deus não nos deixou perecer nos nossos pecados. Eu não quero saber de Deus. Eu vou seguir o meu caminho. Puf, ninguém gosta de ir no funeral, mas essa é a grande verdade. Daqui a 120 anos, ninguém aqui vai estar vivo. E somos soberbos, orgulhosos. Amigo, que durante este ano novo, este seja o ano, amém? Que vamos fazer o certo, estando certos com Deus. Porque Deus nos deu o seu Filho, não nos deixou perecer na nossa culpa. Porque Ele nos ama. Eu não entendo esse amor, eu só o experimento. E se você é um daqueles que diz, eu tenho que entender tudo que eu vou desfrutar, olha, isso não é verdade. Você sabe que não é. Você desfruta do ar-condicionado na sua casa sem mesmo entender como funciona. Certo? Talvez você entenda como funciona, certo? Mas não completamente. Amém? Então não temos que entender tudo para desfrutar, somente temos que ter fé. E é o que a Bíblia diz para nós. Creia no Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Ninguém é salvo pela lei. A lei agora ficou para trás, porque a graça veio. Amém? Não é sobre a obra do homem, as obras pequenas do homem, mas é sobre as grandezas de Deus. O que Ele fez por nós, lá na cruz. Amém? E este é o começo. Depois que você crê nisso, todas as bênçãos do justo virão sobre você. Amém? Você quer receber isso? Você quer crer nele? Curve sua cabeça e feche os seus olhos aqui neste lugar e também onde você estiver assistindo isso. Só me dê alguns minutos, só alguns minutos. Amém? Para falar uma coisa. Amigo, primeiramente, bem-vindo a este grande culto. Mas você sabe que você não está aqui por acidente. Se estiver assistindo online ou está aqui fisicamente, você deve saber que Deus preparou isso
Porque Ele te ama tanto, Ele sabe o que você está sofrendo. E Ele te ama tanto. E amigo, este maravilhoso Deus nos deu o seu Filho. Nos deu o seu Filho, mesmo nós pecando contra Ele. Apesar de tudo isso, Ele nos deu o seu Filho. E o seu Filho morreu por nós lá na cruz, por sua escolha. Porque não havia outro jeito de nos salvar. E nos salvar eternamente. Então Jesus morreu na cruz, levou os seus pecados e os meus pecados e se tornou culpado e responsável por toda a nossa culpa. E Deus descarregou o seu julgamento e toda a punição sobre o seu Filho. E todo o julgamento de Deus foi esgotado no corpo de Jesus Cristo. E a obra de Jesus foi tão plena, tão completa, tão perfeita, que Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, para declarar que aquela obra foi concluída, realmente e completamente concluída. Não podemos acrescentar nada com as nossas obras, com o nosso esforço, com as nossas boas intenções, só podemos aceitar essa dádiva. E tudo foi concluído. Se você quer aceitar isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e tudo o que Ele fez por você, faça essa oração comigo. Amém, agora mesmo. O Espírito Santo está falando com você. Diga assim, bem alto, de coração. Nós vamos orar juntos. Diga, Pai Celestial, obrigado por me amar e obrigado por falar comigo hoje. Obrigado por ter me dado o teu Filho, o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu lá na cruz pelos meus pecados e se tornou responsável pelo meu julgamento. E Ele levou tudo. E levou tudo tão completamente que hoje não tem mais julgamento para mim. Não tem mais condenação para mim. Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos quando eu fui declarado justo. Declarado justo sem as minhas obras. Declarado justo pela graça, mediante a fé. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Parabéns, meu amigo. Se orou, glória a Deus, nos alegramos com você. Se fez essa oração de coração, Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Você é salvo. Se o coração parar de bater, não se preocupe, não vai parar, certo? Não agora. Mas quando o seu coração parar de bater, você vai sair do seu corpo e nem vai sentir a morte, porque Jesus venceu a morte. Amém? Você vai estar tão vivo e vai direto para o Senhor. Amém? E quando Jesus voltar, você vai receber um novo corpo. E todos nós também. Então, bem-vindo à vida abundante em Cristo. Amém? Glória a Deus. Saiba que os seus pecados foram perdoados perfeitamente por toda a eternidade. Aleluia! Este é o melhor Natal para você. Se você fez essa oração pela primeira vez, realmente, este é o primeiro e mais abençoado Natal para você. Amém? Glória a Deus! Fique em pé. Eu creio que neste ano novo, você vai experimentar uma virada. Se está em confusão, se tem, sabe, um espírito de divórcio atacando algo assim, aguente, aguente, aguente. Dê uma oportunidade ao Senhor neste ano. Amém? Glória a Deus. Ele vai transformar tudo isso e transformar a sua bagunça em uma mensagem da graça. Amém? Neste novo ano, glória a Deus. Eu queria falar isso neste momento. Obrigado, Senhor Jesus, seja para quem for, ok? Eu não quero que você saia sem te abençoar para a próxima semana. É a primeira vez que eu vou abençoar o seu ano novo. Ok? Levante as suas mãos neste lugar. E quem está em casa assistindo, quem está em Dallas, e os que vão assistir no futuro, que nesta semana o Senhor te abençoe com bênçãos de favor por onde você for, com bênçãos de sabedoria, sabendo como fluir em Deus, com bênçãos de proteção para você e seus amados, de todo mal, perigo e de todo o poder do maligno. Que o Senhor te conceda favor. A você e aos seus filhos,
Conceda favor para o seu cônjuge. Conceda favor nesta semana, que você possa se achar desfrutando da bondade de Deus, correndo diretamente para a bênção inesperada de Deus, sabendo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma porque você está entrando no novo ano e Deus vai te levar para um nível maior. Amém. E que o Senhor levante o seu rosto, sorria para ti e sempre o veja sorrindo, e conceda a ti e aos seus amados sua shalom paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: Amém. Deus te abençoe. Feliz Natal. Hey! Me esqueci deles por um tempo. Ok? Eu tenho 2 famílias, sabe? Esta é a minha família. Este aqui é o meu irmão mais novo. Justin, meu filho e minha filha Jéssica. E minha esposa Wendy. Amém? E estamos aqui para desejar a vocês um Feliz Natal. A Wendy vai cantar, eu acho. No. Merry Christmas, everyone. Yeah, we wish you all the best. And for the coming year ahead, stay in the love of God and the consciousness of His love for you. God bless. Isso! Vamos desejar uns aos outros, quem está perto de você, um Feliz Natal, ok? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero. Deus te abençoe. Você pode sair agora se quiser. O culto já acabou. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Desejo um Feliz Natal. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Natal para todo mundo. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom. Feliz Natal! Yeah! Deus te abençoe! Certo? Você já está liberado, a não ser que queira ficar para mais uma música. Você que sabe, mas o culto já terminou oficialmente. Deus te abençoe. Nos vemos ano que vem. Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take some rest. Spending time together with the family. Sharing lots of love and happiness. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those
Celebrations come because of something good. Celebrations we love to recall. Mary had a baby born in Bethlehem. Greatest celebration of them all. Come on, ring those now. Jesus is the King. He was born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember this your birthday. Come on, ring those bells. Light the Christmas tree. Oh, Jesus is the King. He was born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember this your birthday. Jesus, we remember this your birthday. Jesus, we remember this your birthday. Parabéns, Senhor. Ok. Que canção agora? Ah, aquela canção? Starry, starry night. Ah, desculpa, canção errada. It was on a starry night when the hills were bright, a place sleeping calm and still, and in a cattle shed, in a manger bed, a boy was born, King of all the world. And all the angels sang for him. The bells of heaven rang for him. For this boy was born, King of all the world. And soon all the shepherds came where that baby lay. They were kneeling by this king, and their hearts believe again. Oh, for the peace of man, for a boy was born, King of all the world. And all the angels, and all the angels sang for
the King. Amen. Of all the world. E o Rei um dia voltará. Em breve. Amém. Deus te abençoe.